Ah, vou colocar. Ah, já está sendo gravado, a Lu já colocou. Isso, coloquei. Vai gravar. Agora sim. Bom, uma boa noite a todos e a todas. Vamos dar início aí à última noite de estudos da Semana da Pedagogia, intitulada como Tessitura de Conhecimentos da Educação, entre ensinar e aprender no curso de Pedagogia. Nosso convidado e palestrante de hoje é o professor doutor em Psicologia, José Tadeu Acunha, com o tema O Estudante com Transtorno de Espectro Autista, possibilidades de avanço em seu processo de inclusão educacional. Professor, muito obrigado por estar conosco essa noite, dividindo aí um pouco de conhecimento e tratando de um tema tão importante e relevante nos dias de hoje. Muito obrigado, professor, e boa palestra. Oi, boa noite, boa noite. Eu que agradeço o convite, viu? Eu já comecei aqui no São Luís agora esse ano, né? E aí agora eu tô dando participar da Semana da Pedagogia e eu trabalho na educação, né? Eu estou na psicologia da educação. Então, assim, é um tema muito caro para mim, que eu já venho trabalhando, né, na minha formação. E então, assim, é muito gostoso estar falando disso, né? Poder compartilhar aqui conhecimento com vocês. Eu agradeço aí o convite e eu espero que seja uma noite agradável e que, assim, caso tenham dúvida, alguma coisa, se eu puder responder, enfim, eu tô aqui à disposição, tá? Joia? Então, posso colocar para compartilhar a tela aqui? Pode sim. Tá. Estamos vendo as suas Já tá seus vendo slides. já. Tá. Tá jóia, então. Então, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre o transtorno do espectro autista, tá? Eu já venho trabalhando com esse tema há algum tempo. Eu trabalho com o tema, né, educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, né? E eu gosto bastante, tá? É um tema que me chama muita atenção. E eu pensei, né, o que eu preparei para essa noite? Assim, eu estou na psicologia, tá? E pensando na semana da pedagogia, eu acredito que psicólogos e pedagogos têm muito que trabalhar junto, tem que fazer uma parceria, né? Então, eu quero trazer algumas contribuições para vocês do campo da psicologia, um olhar da psicologia que contribua aí para o formando em pedagogia, tá? Então, assim, são algumas reflexões, são algumas definições também que eu acho que é interessante, tá? Então, vou começar mostrando o que eu pretendo, certo? Eu quero falar, vou falar do transtorno espectro autista, que aqui eu vou chamar de TEA, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho do conceito, eu vou refletir sobre a importância de a gente ter uma certa visão acerca desse fenômeno, tá? Uma visão um pouco diferente, que é uma visão que está fundamentada na perspectiva da inclusão, certo? E discutir mitos, estereótipos e preconceitos, enfim. Eu teria bastante coisa para falar aqui, mas eu coloquei esses 3 pontos. Se caso der tempo, né? Eu tenho mais um monte de conteúdo para falar, mas eu vou respeitar aqui o tempo. Se der tempo, ok. Se não, eu atendo esses objetivos que eu estipulei aqui para o nosso momento. Joia? Então, vamos lá. Afinal, né, o que é o TEA? Isso é uma pergunta que, quando nós vamos para a escola, a gente tem que sempre estar se perguntando, por quê? Primeiro que o conceito de TEA é um conceito vivo, no sentido de que sempre novas pesquisas vão descobrindo novas coisas sobre a origem, sobre os comportamentos, sobre o tratamento, se é que podemos chamar de tratamento ou não, não é? Então, eu vou tentar
falar um pouco, de uma forma bem breve, do conceito, que é um conceito que eu estou fundamentando em leis, em documentos normativos aqui do Brasil, tá? Então, eu parto do princípio que o transtorno do espectro autista, ele é uma deficiência, tá? Isso está na lei, tá? Se a gente consultar a Lei 12.764, né, conhecida Lei Berenice-Piana, se nós consultarmos a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, nós vamos ver que o TEA ele se enquadra, né, como deficiência. Além de ser uma deficiência, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, ele afeta funções psicológicas, tá? Então, afeta todo o nosso cérebro, ok? Mas vamos começar aqui tentando entender por que é uma deficiência e depois entender o que é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Então, eu não vou ficar lendo o slide, mas tá aqui para vocês que o TEA, ele é uma condição. Pessoal, gravem bem essa palavra. É uma condição, tá? É uma condição que a gente tem alguns sintomas. É uma condição que coloca a pessoa em algumas formas de se comportar, em algumas formas de se comunicar. Tá joia? Esses sintomas, eles podem, não necessariamente, porque a gente já tem que perder essa ideia de achar que toda pessoa com TEA tem dificuldade. Não é por aí, tá? Mas os sintomas do TEA podem prejudicar as relações que esse sujeito estabelece com o seu entorno, principalmente as relações sociocomunicacionais, a forma de entender os seus sentimentos, emoções, a forma de entender os sentimentos e emoções das outras pessoas, tá? Então, é o que a gente chama de falência em desenvolver e manter relações apropriadas em seu nível de desenvolvimento. Por exemplo, considerando um nível típico para uma criança, sei lá, de 5, 6, 7, 8 anos, nós temos um esperado, né? Então, aí uma pessoa com TEA, ela tem uma condição sociocomunicacional um pouco aquém do esperado, tá? Mas não necessariamente. Eu vou frisar bastante isso, tá? Para além desse quadro, a pessoa com TEA pode vir a ter padrões restritivos e repetitivos de comportamento, tá? O que é isso? Padrões restritivos, né, e repetitivos de comportamento. É o que a gente pode entender dos movimentos estereotipados, quando a pessoa ela fica balançando o corpo para frente e para trás, quando ela fica fazendo o que a gente chama de movimento de flap com a mão ou com o pé, com a perna, enfim, tiques faciais, tá? Que fica piscando, fica mexendo a boca, assim. Tais são os padrões restritivos, repetitivos de comportamento. É comum a gente encontrar pessoas com TEA que tenham interesses restritos por atividades ou por objetos, tá? Não sei se alguém já teve essa experiência de entrar em contato com pessoas com TEA, mas de algumas experiências que eu tive, eu lembro de uma pessoa do gênero feminino, que ela tinha uma fixação eu quero dizer assim, um interesse intenso, tá? Um interesse intenso pela sua garrafinha de água. A garrafinha de água era assim, era ela, vamos dizer assim, tá? E a garrafinha de água sempre andava com ela. Mas algumas vezes a pessoa com TEA pode ter interesses que, para quem não se enquadra no espectro, que eu já vou falar por que chama espectro, algumas vezes pode ser encarado como diferente.
certo? Diferente porque, a pessoa, ela tem um interesse muito grande em, sei lá, coletar pedrinhas, em ficar organizando formigas, por exemplo. É comum, tá? Ok, falei um pouco e agora eu disse que eu ia explicar o que é um transtorno do neurodesenvolvimento e por que o TEA ele se enquadra no transtorno do neurodesenvolvimento. Tá joia? O transtorno do neurodesenvolvimento significa que tem um impacto no funcionamento cognitivo. Tem um impacto no funcionamento de todas as regiões cerebrais. Tá? É um transtorno que impacta vários pontos do nosso cérebro. Tá? Por exemplo, um deles é o sistema límbico. O sistema límbico do cérebro, ele é responsável pela regulação das emoções, pelo entendimento das emoções. Tá? Por exemplo, a pessoa com TEA pode vir a ter algumas dificuldades de memorização, de compreender procedimentos, sabe, passo a passo, tá? E aí a gente vê alguma desorganização no hipocampo, que é uma outra parte do cérebro, tá? A questão é que no TEA nós não sabemos aonde especificamente está, aonde que acontece esse transtorno. A gente sabe que é na região, só que a gente não sabe especificamente qual ponto específico, tá? E é justamente por isso que existe um grande espectro de sintomas. Tem pessoas com TEA que não verbalizam, eles não falam, eles não conseguem verbalizar. Tem outras pessoas, de um outro polo, num outro ponto, que verbalizam e conversam, tá? Tem pessoas que necessitam de apoio, de um grande suporte. Outras pessoas com TEA não necessitam. Algumas pessoas com TEA podem ter outras comorbidades, por exemplo, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Pode ter também um alto grau de ansiedade, chegando a ter transtorno generalizado de ansiedade, né? Pode ter também deficiência intelectual, isso que nós chamamos de comorbidades. Pode vir a ter, não que necessariamente isso é obrigatório, porque é um espectro. Espectro significa várias nuances, vários sintomas, várias cores. Lembra do arco-íris, né? O arco-íris ele tem um espectro de cor, certo? E é a mesma coisa que o TEA. O TEA tem um espectro de sintomas que justamente isso dificulta o entendimento e a sua avaliação. E aí que a gente entra na questão educacional. Como fazer a avaliação do estudante com TEA? Isso é muito complicado, porque varia de pessoa para pessoa. Tá? E aí a gente precisa do pedagogo, do psicólogo, a gente precisa de um fono para fazer essa avaliação multimodal, para a gente poder entender como que funciona e aí organizar as práticas pedagógicas para tal, certo? Então, isso aqui é mais ou menos um en passant do que seria o transtorno do espectro autista, tá? Vamos ampliar um pouquinho, então, essa ideia, né, de deficiência, porque o TEA, segundo a lei, é uma deficiência. Se nós notarmos ao longo das políticas educacionais que foram construídas baseadas em princípios da educação inclusiva, que assim, gente, são muitos princípios, é uma conversa longa, eu não consigo, né, eu falo de uma coisa, eu falo de outra, mas nas nossas políticas públicas, nós encontramos uma definição de deficiência muito interessante, tá? Que é aquela pessoa que quando tem interação com o seu meio ou com barreiras, que ela pode ter alguma dificuldade de participar da sociedade. Olha que legal, né? Fazendo um estudo bem rapidinho aqui dessa definição de deficiência. Quer dizer, então, que a deficiência não está no sujeito, encerrada nele.
mas a deficiência está na relação em que ele mantém com o contexto. Então, se nós tivermos um contexto que atenda às necessidades, seja educacionais ou seja necessidades de participação nas interações, né, na nossa sociedade, esse sujeito, talvez o transtorno desse sujeito não vai lhe dar dificuldade. Isso que nós temos que entender quando falamos em inclusão. Que se a gente tiver um ambiente adequado, vamos pensar, uma disfunção orgânica, ou, por exemplo, uma mobilidade reduzida, não vai ter um impacto negativo no sentido de prejudicar o sujeito, se tiver adaptado. Mas, se não, ele vai ter dificuldades. Mas não é dificuldade por si só, e sim por causa do contexto. E isso a gente tem que entender. Nós, quando vamos para a escola, quando vamos trabalhar com inclusão, nós temos que partir desse princípio, que ter uma deficiência não é uma sentença vitalícia, a pessoa não vai. Pelo contrário, quando nós vamos para a educação, a gente tem que buscar caminhos, potenciais caminhos, para estimular a participação educacional e aí levar ao desenvolvimento global do sujeito. Tá? Então, a gente tem que, quando trabalhamos na inclusão, partir dessa relação pessoa-contexto. Tá? Vamos trazer aqui algumas informações interessantes quando a gente consulta a Lei Brasileira de Inclusão, que é a 13.146. Tá? Isso aqui é um grande ganho para as pessoas com deficiência ou aquelas que nós chamamos de público-alvo da educação especial, que são pessoas com deficiência física, deficiência intelectual, auditiva, visual, múltipla, o TEA, né, que entra como deficiência, e também as pessoas com altas habilidades, superdotação, que entra como público-alvo da educação especial. Tá? Só que aqui vamos falar especificamente da pessoa com TEA, né, os seus direitos. Isso aqui é importante a gente saber quando a gente vai trabalhar com orientação com pais, porque tem pais que não sabem disso. Né? Olha só, na saúde, a pessoa com TEA, a criança, né, tá na escola, ela tem direito a atendimento gratuito, ilimitado, sem carência, avaliação psicológica e multiprofissional, isso é muito importante. Então, vamos pensar assim, que o estudante tem indicativo de TEA. Temos que solicitar uma avaliação, pensar lá no sistema de saúde, uma avaliação que possa estar ajudando o professor a pensar, né, o atendimento educacional dessa pessoa, seja o professor de classe comum ou o professor do AE, né, para atendimento educacional especializado, tá? Então, é muito importante a escola, o sistema educacional, ter essa parceria efetivada, que aconteça, né, com a saúde. Isso é muito importante. Porque nós, professores, precisamos da avaliação psicológica para saber o que a gente tem que estimular no estudante. Eu digo nós, professores, porque eu também sou pedagogo. Eu também sou formado em pedagogia. Então, assim, precisa desses dados de funcionamento psicológico para a gente organizar o que a gente vai estimular nessa criança, né? Mas vamos lá. Na educação. Bom, isso está posto, isso é lei, né? Que a pessoa com TEA, ela tem direito à vaga, seja na escola pública, em particular, tá? O transporte. E, gente, isso daqui é muito interessante, isso aqui é muito importante. Tem pessoas com TEA que não verbalizam, que não conseguem, né? O artigo 27, aí, da lei, vai dizer que essa pessoa tem direito ao mediador. Mediador das relações. Se precisar do professor, de cuidador, isso é uma coisa. Precisar do mediador das relações sociais é outra. E é de direito, tal como está posto na lei. Certo? No mercado de trabalho, servidores públicos, pais de pessoas com TEA podem vir a ter
carga horária reduzida para poder fazer o acompanhamento da criança, né? E pode ter solicitar o benefício de prestação continuada, se for o caso, porque tem que passar por uma avaliação, né? Tem que ter questão de renda per capita e tal, mas pode ter esse direito. Pode não, tem esse direito, mas tem que passar por uma avaliação, tá? E aí chegamos na pergunta do dia, né? Como garantir a inclusão dessa pessoa com TEA? Pessoal, a gente poderia ficar aqui falando por muito tempo, tá? Muito tempo. Então eu escolhi algumas coisas. Como que a gente pode começar a pensar e a efetivar práticas de suporte a essa pessoa? Como fazer isso? Tá? Eu venho dizer aqui que mudar a nossa forma de pensar, pensar, sentir e agir em relação à pessoa é o primeiro passo. Parece uma coisa um pouco assim, muito simples, mas só que isso é muito difícil, se nós formos parar para pensar. Algumas vezes, nós nos relacionamos, quando estamos na sala de aula, nós nos relacionamos com o aluno a partir da incapacidade. Oi? Como assim, professor? A partir da incapacidade. Vamos pensar o seguinte, eu olho para uma pessoa e eu, sei lá, identifico traços que lembrem algum transtorno, enfim. Se eu tiver preconceito, se eu não tiver certos conhecimentos, eu vou achar que essa pessoa ela não vai conseguir acompanhar o processo educacional. E isso não é legal, isso é errado. Se relacionar com um aluno, se relacionar com alguém a partir da incapacidade. Gente, não. Isso não é uma perspectiva inclusiva. Pelo contrário, eu tenho que olhar a potencialidade dessa pessoa. Eu tenho que descobrir o que ela consegue fazer. E todas as pessoas conseguem fazer algo. Professor, mas não é o TEA, tá? Mas tem paralisia cerebral. O que eu vou fazer? Gente, cada um tem seu limite. Cada um tem a sua potencialidade. Nós temos que tirar da ideia, né, que todo mundo tem que seguir um único caminho exclusivo da dita perfeição que a gente encontra numa sociedade do produtivismo, que é essa que nós vivemos. Tá? A gente tem que ir além. Não estou falando, gente, pelo amor de Deus, não estou falando que não é importante, mas a gente tem que ir além e de entender que a escola, quando estamos na escola, nós também estamos ali para desenvolver outras habilidades, outros potenciais. A escola, por via de regra, deveria ser um lugar gostoso em que as pessoas aprendem e se desenvolvem subjetivamente e cognitivamente, tá? Então, eu tenho que partir do princípio que eu tenho que olhar o que essa pessoa faz. Então, eu preciso mudar minha concepção. Eu preciso mudar meu sentimento em relação a essa pessoa. Não, isso eu falo, mas tudo bem, isso é um valor meu. Mas quando você chega a ter, ai, coitado daquela pessoa, não é assim que a gente se atua profissionalmente. Nós temos que olhar, olha, ela tem dificuldade, mas ela tem alguma coisa que a gente pode aproveitar para a gente alcançar outro nível de desenvolvimento. Tá? Então, é isso que a gente tem que nortear. Lógico, considerar, legitimar a diferença, entender, vamos dizer assim, olhar para a pessoa com dignidade. Tá? Isso é princípio inclusivo. E eu deixo essa citação do Bauman, da Bauman, para a gente pensar que histórica e culturalmente a gente está habituado, tá? Ler com os olhos, eu não vou ficar lendo tudo, gente, eu não vou ficar lendo slide. Ler com os olhos, escrever com a mão, tá? Não!
A gente pode escrever com a boca. Sim, vamos pensar pessoas amputadas. Vamos aí encapar um lápis, colocar uma bexiga na ponta e ir trabalhando, né? Assim, ok, é possível isso. A gente pode falar língua de sinais, tá? Nós temos que ir além dessa questão tão tradicional, tão produtivista, e pensar que o ser humano é múltiplo. O ser humano, ele é multifacetado, e o legal é isso. Todo mundo tem possibilidade, pessoal. Então, assim, olhar para as pessoas com esperança que é possível fazer algo. Mas aí cabe nós profissionais trabalhar isso, tá? A pessoa com deficiência, então, ela não é menos. A pessoa com TEA, ela não é menos que a outra pessoa que não tem TEA. Ela é diferente. Ok? Então, assim, eu estou falando isso para a gente já começar a desmistificar certas coisas. Ai, professor, mas entenda que a gente tem várias provinhas, a gente tem que bater, sei lá, o índice não sei, que tem, a gente sabe que a escola tem. Só que, pessoal, sim, atendemos isso, mas só que não só, tá? A pessoa com deficiência, então, ela tem uma outra forma de ver o mundo, sentir o mundo. Eu não posso querer que todo mundo sinta o mundo, aprenda da mesma forma. Inclusive, nós professores, vamos pensar, vamos fazer um curso. Tem professor que aprende melhor fazendo resumo, tem professor que aprende melhor só escutando e depois em casa escreve, tem professor que aprende melhor copiando tudo, tem professor que aprende melhor só fazendo exercício, repetindo. Gente, a aprendizagem, cada um tem o seu jeito, tá? Não é diferente a pessoa com deficiência, tá? Nós temos que olhar o que nós chamamos de impedimento biológico como possibilidade de atuação educacional. Vamos pensar, né? Ele não verbaliza, o estudante com TEA não verbaliza, mas ele tem uma memória muito boa. Vamos aproveitar disso. Nossa, o estudante ele gosta muito, sei lá, do Batman, por exemplo. Vamos usar recursos disso para poder estimular alguma coisa, inclusive o desenvolvimento emocional dele. Que a gente algumas vezes esquece. A gente esquece isso, que na escola não é só desenvolvimento cognitivo, mas desenvolvimento emocional. Deveria ser, né? Mas vamos continuar. Os slides estão carregando, mas ok. O que eu quero dizer é o seguinte. Para termos uma postura de inclusão e uma prática de inclusão, a gente tem que entender que todo mundo tem limite de dificuldade. A aprendizagem ocorre diferente para cada pessoa. Lógico, existe uma base, tá? O segredo é entender isso, organizar nossas expectativas em relação à produção e desempenho da pessoa, ok? E tentar utilizar o que ela sabe em pró da aprendizagem dela, né? Então, assim, como articular as capacidades com as potencialidades para avançar no desenvolvimento? É essa a chave para uma das chaves, né, para pensar em inclusão. Começando com a mudança de concepção. Então, aqui, pessoal, considerando assim, estamos aqui num curso de formação de professores, eu acho que é legal a gente falar, pela minha experiência de pesquisa como professor, tá? Existem muitos mitos em relação ao TEA, inclusive preconceitos. Então, eu quero passar aqui para vocês alguns mitos e preconceitos que é bom a gente entender e desconstruir para que a gente
avance na nossa prática quando estivermos, né, quando vocês estiverem na escola, acho que já estejam, não sei, mas eu já ouvi muito disso, mas de aluno. Aquele estudante que apontando, né, com TEA, né, com autismo, ele é doente? Passa esse jeito? Não, gente. O TEA, primeiro, que não é uma doença. Tá? Eu apertei aqui, agora vai. O TEA não é uma doença. Não tem essa questão de ser transmitido por aperto de mão, sei lá, né? Não existe isso. Isso é muito importante a gente falar para os coleguinhas, falar, sei lá, para os outros pais que não têm esse entendimento. O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento. A origem, como eu disse, é desconhecida, é multifatorial. E aqui eu também poderia falar que existem teorias genéticas, existem teorias ambientais, existem teorias subjetivas que falam o motivo do TEA. Mas, de uma forma geral, são vários fatores que levam à desorganização neurológica e neuroquímica, né, do estudante com TEA. Existem muitas causas, mas não é doença, tá? Então, vamos tirar isso da cabeça. TEA não é doença. É um transtorno que pode levar a dificuldades, mas não necessariamente, como que eu já falei anteriormente, tá? O TEA tem cura? Não é essa palavra. Não é essa palavra de cura. Eu vou levar o meu estudante com TEA no psiquiatra, no neurologista, sei lá, eu vou aplicar procedimentos, que a gente sabe que tem vários procedimentos. Não é isso, não é cura, pessoal. Nós não falamos em curar o TEA, porque a gente cura questões de adoecimento. E TEA não é adoecimento, TEA não é doença. O TEA, ele é uma condição. Gravem isso. É uma condição permanente? É uma condição permanente. Tá? Nasce, e aí, já a partir de 1 ano e meio, 2, a criança já começa a mostrar alguns sinais. Para tanto que, anteriormente, até o DSM-4, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, o TEA ele estava inserido no que a gente chamava de transtornos globais do desenvolvimento. Todavia, agora, no DSM-5, ele está como transtorno do neurodesenvolvimento. É uma reclassificação. Tá? Mas é uma condição permanente e se a gente atuar de forma específica, atuar precocemente, nós conseguimos evitar certos problemas. Evitar que tenha um atraso na linguagem, um atraso na comunicação. Aí que entra a importância da estimulação precoce e de a gente entender, olhar isso, perceber isso. Pessoal, acontece muito que o estudante passa até, sei lá, o 5º ano e ninguém percebe que tem algo diferente com ele. Fala, é normal. E nisso a água já correu. Tá? E não. Nós temos que ter essa preocupação. Então, nós, quando professores, quando em sala de aula, vamos notar alguma questão sociocomunicacional diferente, interesses diferentes, enfim, movimentos de corpo diferentes, nós temos que ficar alerta e tentar buscar mais dados, conversar com o pai, conversar com a mãe, enfim, com o responsável, para que a gente já possa estar atuando. Muitos casos que, ser descobertos de forma recente, a criança vai ter um desenvolvimento sociocomunicacional, né, que é o que mais pega, um desenvolvimento típico, próximo do típico. Tá? Mas aí a gente precisa de apoio de vários profissionais para fazer isso.
Então, pessoal, não acha que dar remédio para pessoa com TEA vai curar alguma coisa. Primeiro, porque não é doença. Segundo, porque remédio alivia sintoma. Por exemplo, pode ter sintomas epilepsia, um ataque epiléptico, por exemplo, né? Alivia sintoma, ponto. Mas para a gente ter uma melhora, que é a base da aprendizagem, a gente precisa treinar, ok? Então, essa aqui a gente pode discutir também, essa questão aí do uso da medicação. Outro mito em relação à pessoa com TEA. A pessoa com TEA não quer, as pessoas com TEA não querem ter amigos, são antissociais. Pessoal, precisamos ter cuidado com essa questão de generalizar. Achar que todo mundo é igual. Achar que todo mundo com TEA tem o mesmo sintoma. Não. Tem pessoas com TEA que sim preferem ficar sozinhas. Tem pessoas com TEA que, quando conseguem desenvolver confiança em alguém, nossa, a pessoa desenvolve um vínculo muito legal, um vínculo muito forte. Então depende. E eu, como psicólogo, digo mais. Digo que se a gente conseguir entrar no mundo da pessoa com autismo e entender esse mundo, professor, só que ele é totalmente assim, ele rompe com a realidade. Não. Não é que ele rompe. Ele tem sim uma subjetividade, ele tem condições. Então ele tem um mundo, mas o mundo dele. E a gente precisa entender esse mundo. E se a gente conseguir entrar nesse mundo, pessoal, existem pesquisas nisso, inclusive minha pesquisa de doutorado foi nesse sentido. Se a gente consegue entrar no mundo da pessoa com TEA, a gente consegue avançar muito no desenvolvimento emocional e no desenvolvimento cognitivo. O difícil é saber como. Como? Mas ele não verbaliza. Como que eu vou entrar no mundo? Vamos comunicar com figuras, com símbolos, com gestos. Sei lá, comunicação vai muito mais além do que da fala, da fala oralizada. Né? Então, as pessoas com TEA não necessariamente são antissociais. E antissocial não é a palavra certa. Não é a palavra mais adequada. Tá? A palavra adequada para a gente se relacionar é pessoas com algum tipo de dificuldade no trato social. Não é antissocial. Gente, antissocial não é uma palavra legal. Não é uma adjetivação. Não é uma adjetivação legal de ser falada, de ser ouvida. Inclusive, se a gente for pensar, tem dias que a gente não quer nenhum oi. Tá? Então, assim, não vamos falar antissociais. Vamos falar dificuldade no trato social, tá? Vamos falar em uma questão estatística, tá? De forma majoritária, as pessoas com TEA inicialmente, preferem fazer atividades sozinhas, preferem ficar sozinhas, inicialmente. Isso não é regra. Como eu disse, se a gente entrar no mundo dessa pessoa, a gente pode ter grandes avanços, tá? Aqui é uma grande questão. É comum a pessoa com TEA ter deficiência intelectual? Gente, prestem bem atenção. Se nós consultarmos um manual diagnóstico de transtornos mentais e for procurar lá transtorno do espectro autista, que está na seção transtorno do neurodesenvolvimento, nós vamos identificar o seguinte: quem tem TEA pode desenvolver deficiência intelectual, pode desenvolver TDAH e outros transtornos relacionados à fala, à comunicação. Pode. Não é
Sempre. O que acontece é o seguinte: muitas vezes, pela falta de estimulação correta, essa pessoa não é estimulada na aprendizagem. Ela não aprende autocuidados, né? E aí ela começa a ter um atraso. Um atraso, mas é pela falta de estimulação. E aí, comparando o que ela deveria fazer na sua idade com o que está fazendo, algumas vezes a gente fala, tem deficiência intelectual. E não é bem assim. Por isso que nós temos que ter cuidado com a questão da estimulação. Nós temos que entender como fazer essa pessoa participar do processo educacional no ritmo dela, de acordo com os seus interesses. Tá? Então, aí, a gente precisa adaptar atividades, a gente precisa, não vou entrar nessa questão de currículo, mas tem que ter uma flexibilização curricular do que é, né, o esperado, você tem que ter uma flexibilização. Tem todos esses poréns que nós temos que entender, tá? Mas não necessariamente a pessoa com TEA ela vai ter deficiência intelectual. Então aqui, né? A literatura científica aponta que 1/3 das pessoas com TEA pode apresentar algum nível de deficiência intelectual. Pode. Não é obrigatório. E o TEA, a gente tem... eu sei que eu estou repetitivo, mas é para fixar. Possibilidade não significa que sempre vai ser. E eu digo isso porque é um espectro. Tá? Pessoal, o que eu pensei, né, assim, pelo que eu tinha entendido e tal, né? Uns 50 minutos, 1 hora da palestra, né? E assim, mas eu me coloco à disposição, se a gente fazer uma discussão aqui, se eu conseguir, alguém quiser perguntar alguma coisa para mim, eu fico à disposição, eu acho que é legal, se torna algo mais dinâmico, tá? Aqui eu deixo a minha bibliografia principal, tá? Que inclusive, é um livro que eu participei como autor, tá? É o Guia de Orientações sobre Transtorno do Espectro Autista, né? Que eu fiz aí ao longo um produto do meu doutorado, tá? Se alguém quiser, eu tenho esse livro para disponibilizar, é open access, não tem nada, né? Que é muito interessante, tá joia? E aí, professora Luciane, eu acho que você está aí, eu não sei se tem... Estou sim. Se tem perguntas, se vocês querem discutir, ou se que eu continue falando alguma parte aqui, eu estou aqui à disposição para vocês até o horário que for. Como você quiser, professor Tadeu, se você quiser, tiver mais coisa para falar, que você acha importante, o tempo está tranquilo, ele é todo seu. Se você quiser dar adiante, andar mais um pouquinho mais adiante, ou nós podemos também abrir para as perguntas, tá? Aí fica ao seu critério. Tudo bem. Até que horas, mais ou menos? Só Não, para você eu poder... pode ir até umas 8h30. Ah, tá bom. Com Beleza. tranquilidade. Hoje Tá. é só você palestrando. Ah, tá jóia. Então, eu fico preocupado, porque algumas vezes eu começo a falar, não para, vai, né? Vai. Então, gente, eu tô vendo aqui as mensagens no chat, né? A Maria de Fátima falou aqui falou um filme, né? Eu acho que eu não assisti, né? Mas é muito legal. Ela tá comentando aqui, a Monique também deu um feedback, muito obrigado, Monique. Então, eu vou continuar um pouquinho, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui, que eu sempre falo assim, eu termino a palestra, mas eu sempre deixo, pensando assim, que tem uma aula para o outro dia, né? Eu deixo um conteúdo mais para frente. Então, tudo bem, então, né? Pessoal, então vamos lá. Eu fico com medo de falar, porque pode ter alunos que não estão preparados para isso, mas ok, tá? Se tiver dúvidas, perguntem. Rotina de comunicação com a pessoa com TEA, tá? Como que a gente começa a se relacionar com a pessoa com TEA? Agora eu vou de uma forma bem prática, bem a partir da psicologia, tá? Então vamos lá. Pessoal, primeiramente,
acredito que muitos saibam e que existe aquele método do ABA para o ensino com as pessoas com autismo, né? Tem toda essa parte aí que está fundamentada na análise do comportamento, tá? Eu não trabalho nessa perspectiva, tá? Eu não trabalho nessa perspectiva. O meu trabalho é de outra forma, é de uma outra abordagem, tá? Eu me afeiçoo muito pela abordagem histórico-cultural, tá? Eu me afeiçoo muito pela abordagem vigotskiana, certo? Então, as orientações que eu passo aqui é baseado nisso, tá? Nisso o quê? Na perspectiva histórico-cultural, tá? E também aí da minha, né, das minhas experiências aí como professor e como psicólogo também, tá? Então, vamos lá. Pessoal, como começar? Construir elos de confiança com a pessoa com autismo. Professor, mas ela nem me olha no olho, como que eu vou? Pessoal, vocês têm que entender uma coisa. A pessoa com transtorno do espectro autista, ela pensa diferente, ela sente diferente, inclusive todo mundo é assim, todo mundo pensa e sente diferente, né? Mas nós temos que nos atentar como que ela funciona. Então, num primeiro momento, pessoal, não cheguem tocando na pessoa. Não cheguem encostando. Porque alguns estudantes com autismo podem ter ou hipersensibilidade ou hipossensibilidade. De uma outra forma, algumas vezes o toque na pessoa com autismo pode levar ela a assustar. De uma forma bem informal, tá? Assusta. E esse assustar pode levar a uma crise. Então não chega invadindo o espaço dela, tocando, falando, vamos, batendo palma, gritando. Não, 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 não. Chega, observa aí alguns dias, vamos pensar se a gente está na escola, né? Observa, chega, vai se aproximando aos poucos. Vai mostrando que você, vamos dizer assim, você está dentro da rotina dela. Se ela se acostuma com você, ela pode começar a desenvolver confiança e aí vocês podem começar a estabelecer um canal de conversação. Conversação, entendam, né? Aí alguma comunicação, tá? Então, essa forma de como construir elos de confiança é muito interessante. De acordo com as pesquisas, a gente vê, você manter uma mesma roupa, vamos pensar assim, na segunda-feira você foi para a sala de aula e você foi com uma roupa, vamos pensar que eu estou de azul, né? Eu fui de azul. Na terça, tente, eu sei que é difícil, por isso que é importante ter uniforme, né? Tente ir com a mesma roupa para que ele consiga, ele ou ela, consiga entender que você é a mesma pessoa. Como assim? Sim, sim. Que ele veja que, olha, você está sempre no mesmo horário, você se apresenta de uma mesma forma. Tente ter algum símbolo, algo que te represente. Como assim? Por exemplo, vamos pensar. Eu tenho um brinco. Eu tenho um brinco. Vá com esse brinco e tente fazer sinal para que ele note que você sempre está dessa mesma forma. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas com TEA têm inflexibilidade no pensamento, inflexibilidade emocional. Se você muda drasticamente a rotina dela, isso bagunça. Não é essa palavra, mas para a gente entender melhor, bagunça todo o funcionamento dela. Então, assim, tente estabelecer rotinas. Tente entrar no mundo dela aos poucos. Olha, eu sou sempre o mesmo. Eu não levo você a ter
sentir perigo, não precisa ter medo. Aos poucos que você vai indo, ela vai se, entre aspas, tá? Abrindo, tá? Por exemplo, pessoal, eu não sei né, se vocês já tiveram comunicação de pessoas não oralizadas. É comum que quando eu vou falar o meu nome, eu faço um gesto de algo que me representa. Por exemplo, assim, ou se não, eu faço assim, como se fosse o óculos, tá? Isso é muito importante para que ele entenda que é você, tá? Então, você começa a construir um canal aí de comunicação. Contar um fato, uma vez, né? Eu estava, mas aí era numa instituição de educação especial. Eu estava e eu tinha o laudo, né? Eu estava lá, que a criança tinha um TEA de alto comprometimento, inclusive por questões que envolvia delírio, tá? Eu observei que essa criança lá ficava parada uns 10 minutos na hora do lanche. Ela ficava parada do lado de um pilar e ficava balançando as mãos e ficava colocando a língua para fora. Gente, eu sei que eu vou virar meme, nem vou fazer isso, tá? Mas o que eu fiz? Ela sabia que eu estava no ambiente. Então, eu comecei a me aproximar e comecei a imitar os comportamentos dela. Eu comecei a imitar. E todo mundo achava, nossa, Tadeu, tá acontecendo alguma coisa, Tadeu. Né? Eu percebi que demorou 3 semanas, tá, pessoal? Eu percebi que ela começou a ter uma aproximação comigo. Começou a se aproximar, e aí ela começava a fazer assim, né? Se mexer. E eu falei, pronto, eu consegui estabelecer um canal de comunicação com ela. Falei, nossa, mas é só isso. Gente, vamos pensar que isso é um grande passo. Olha, ela entendeu que você está no ambiente. Ela teve. Gente, a gente acha que isso é simples, mas não é. Porque a gente tem que ter atenção focada. A gente tem que ter percepção. Isso é a função cognitiva elementar, básica. Atenção, percepção. Ela começou a perceber. Ela começou a sentir que tinha alguém. Olha que legal. Ao passo que isso foi caminhando, eu já conseguia dar oi. E a pessoa mexia do jeito, mexia. Isso é. Gente, eu falei assim, nossa, eu consegui avançar. Eu consegui fazer o quê? Mostrar um sinal, um gesto. Isso é aprendizagem. E isso pode ser um start para muitas outras coisas, pessoal. Algumas vezes a gente fala, nossa, mas eu vou fazer uma atividade tão elementar, tão básica. Pessoal, é nesse momento das atividades básicas, das atividades elementares, que a gente tem um start. É como se abrisse o negócio assim, e vai. E a pessoa vai aprendendo, a gente vai aos poucos trabalhando essas atitudes. Eu parto do princípio que todo mundo tem subjetividade, todo mundo tem sentimento, todo mundo tem emoção. Se a gente conseguir entrar nesse campo, eu consigo puxar essa pessoa. Tá? Eu vou terminar esse slide e eu respondo, Rafael. E a gente começa a puxar. Tá? Então, isso é muito legal. Tá, pessoal? Tentar fazer essa aproximação, construir um elo de confiança na maneira da pessoa, entrar no mundo da pessoa. Gente, coloquem isso. Vou trabalhar com pessoas com autismo. Primeiro passo. Com ele, com a pessoa com autismo. Tentar entrar no mundo. Com os professores. Tentar tirar preconceitos e mitos. Então, aí temos já 2 passos, né? 2 trabalhos aí, né? A Rafaela perguntou, né? Boa noite, professor. Na sua opinião, você acha que as escolas estão preparadas para incluir crianças autistas?
Rafaela, isso é uma pergunta muito complicada, tá? Vamos dizer o seguinte. Então, eu vou responder a pergunta da Rafaela, eu acho que aí dá o tempo, mas eu sei que isso vai ter desdobramentos. Assim, culturalmente, o nosso país, ele é um país com decretos, leis, documentos oficiais maravilhosos, que são referência para o mundo todo. A questão é que o que acontece? No papel, é uma beleza. Pessoal, se a gente for estudar a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e a estruturação do AEE, a gente vai ver que, nossa, gente, que perfeição, maravilhoso. Assim, você fica assim, você abre a boca. Tá? A questão é que, quando nós passamos do papel para a prática, é complicado. E se a gente for pensar que o nosso país é um país de tamanho continental, dificulta ainda mais. Né? E aí que tá. As escolas, na minha opinião, tá? Porque existem autores que defendem a inclusão radical, existem autores que defendem a inclusão e tem pessoas que não defendem a inclusão, né? Na minha opinião, eu penso o seguinte: se nós partimos do pressuposto que é melhor só deixar essas pessoas em clínicas especializadas, sei lá, a gente nunca vai avançar na inclusão. O que eu quero dizer? Nós precisamos precisamos garantir que essas pessoas estejam nas escolas para justamente a gente lutar para a efetivação dos direitos dessas pessoas. Tá? Então, eu defendo sim que temos que ter a inclusão na classe comum, no turno comum e o AEE no contraturno. Tá? Só que isso, Rafaela, isso exige uma luta incansável. Quem está aí na lida, quem está aí na sala, sabe que é uma luta por dia, é cansativo demais, porque você precisa orientar o pai, você precisa fazer solicitação. Nossa, é difícil. Inclusive, para se efetivar inclusão, não é deixar a escola sozinha. A escola tem que ter parceria com a saúde. A escola tem que ter parceria com a assistência social. Gente, eu tenho que ter um projeto com pais, porque não adianta nada fazer as coisas na escola e na casa, né? Então, assim, inclusão vai muito além da escola, mas eu defendo sim que essas pessoas têm que estar na escola, a gente tem que lutar, né? Então, a gente fazer pedagogia é um papel de resistência. Trabalhar na educação é um papel de resistência. A gente vai ler Paulo Freire, a gente vai ver isso, tá? É um momento de resistência. Então, a gente tem que lutar, tá? E aí, só que a gente tem muito problema. Sabe por quê, Rafael? Aí também a gente não pode ficar culpando as pessoas, não é assim, né? A gente também tem que pensar no nosso papel. Gente, o que eu posso fazer considerando os recursos que eu tenho aqui e agora? Eu sei que a gente fica muito revoltado com essa questão do contrassenso entre lei e chão de escola. Chão de escola, eu quero dizer assim, as condições objetivas, materiais, né? A gente fica muito revoltado. Só que assim, se a gente viver a base da revolta, essas crianças que precisam dos professores para avançar em algum sentido no seu desenvolvimento, vão ficar a ver navios. E aí a gente para e pensa, o que eu posso fazer? Tal como que eu falei anteriormente. Vamos nos relacionar não a partir da incapacidade, mas e sim da potencialidade? Gente, conseguir fazer que a gente fala, um trabalho de formiguinha, gente, isso já pode ser start para muitas coisas. Então, nós, professores, a gente tem que ter também, aí eu falo, alto lá com andor. A gente tem muita expectativa.
E não é assim, gente. Algumas vezes a nossa expectativa vem no sentido de querer normalizar as pessoas. As pessoas, elas têm que seguir esse padrão de produtividade. Não, não necessariamente. Mas eu defendo que tem que ter a inclusão. Infelizmente, as escolas carecem de recursos físicos, humanos e pedagógicos, e cabe nós lutarmos para conseguir edificar uma escola mais inclusiva, que não é, esse termo não é correto, mas é aos poucos, né? Mais inclusiva. Então, gente, trabalhar a educação é um momento de é algo da resistência e é algo que a gente tem que se orgulhar, porque não é fácil. Quem está na escola sabe que não é fácil. E a gente se rasga e se reconstitui para tentar fazer alguma coisa, tá? Então, gente, faça alguma coisa. Eu sei que vamos lutar, a gente tem que ocupar lugares públicos, lutar por questões políticas, econômicas, só que também vamos nos organizar coletivamente para que a gente consiga fazer alguma coisa. E é aí, que aí seria uma outra palestra, né? Mas, por exemplo, nós temos técnicas para isso, técnicas, tipos de trabalho. Por exemplo, o trabalho cooperativo. Não é só se juntar em grupo e fazer alguma coisa. Não. Existe uma forma de professores trabalharem de forma multi-interdisciplinar, um complementando o outro. Só que isso não é fácil. Trabalhar interdisciplinaridade. A gente vê da BNCC nova aí, que pede um monte de coisa. O que a gente faz, né? É complicadíssimo, tá? Então, é assim, Rafaela, eu não falei muito, tá? Mas respondendo, as escolas ainda não estão preparadas, mas a gente pode sim ir adiante, tá? Por movimentos, questões políticas, de resistência, e também a partir do que nos cabe, do que a gente consegue, tá? Aí, deixa eu ver aqui. Obrigado, Kelly. Essas crianças de... Ok? Amanda, obrigado. Conheço uma pessoa que tem... Ai, meu Deus, aí chega aí, tem traço com tema, mas ele não aceita. O professor já tentou conversar, mas sem sucesso. O que fazer uma situação? Tá. Então, né, Monique? Eu acredito que essa questão é que a pessoa não aceita que tem TEA, pelo que eu entendi, tá? Gente, vamos pensar o seguinte. Numa cultura em que é valorizado um certo tipo de funcionamento, não é fácil a pessoa, por via de regra, aceitar. Porque ela vai ser bombardeada com informações, né? Ah, tá, ela, tá, a mãe. Não, enfim, mas funciona também para a mãe. O que a gente precisa... E aí, Monique, que a gente... Eu vou acabar puxando sardinha pro lado da psicologia agora, mas que o psicólogo tem que trabalhar junto com o pedagogo nesse momento, Monique. Porque, assim, se eu conseguir trabalhar junto com o pedagogo e falar, olha, vamos conversar com essa mãe de tal forma? Porque é comum. Gente, eu já fui em escolas em que tinha uma criança, tinha síndrome de Down, a mãe falava que não tinha, mas tinha traços visíveis. Negava completamente. Tá, assim, negava. Não é por maldade. É muito difícil. É difícil para algumas pessoas. Então a gente tem que trabalhar isso com ela. Conversar muito. Inclusive, esse trabalho aqui, de a gente ir aos poucos conversando e tirar mitos e preconceitos, é uma boa. Olha, o seu filho tem essa condição, é assim. Só que a gente pode avançar. Não perca a esperança, tá? Todo mundo é diferente. Sabe? Então, é o que eu chamo de processo de conscientização. Inclusive, o Paulo Freire também ele vai falar sobre isso. Não na questão da deficiência, de forma tão pormenorizada, né? Mas a conscientização no processo educacional, que chega também nos pais, que deveria chegar, é uma grande possibilidade. É uma grande possibilidade. Então, Monique, eu sei que é difícil responder isso, não conseguiria responder assim em poucos minutos. Mas, assim, essa conversa de acolhimento
e de tentar desconstruir alguma coisa, mito, preconceito e expectativa, já é um bom caminho, tá? A gente precisa ter orientação com pais, projeto de orientação com pais na escola. Deixa eu subir ali, só um minutinho. Deixa eu ver. Sara, é mais ou menos isso que eu estava falando. Eu já presenciei cada coisa triste, assim, que num primeiro momento me sobe. Lógico, gente, a gente é ser humano, não tem como guardar, eu vou trabalhar, né? Sobe raiva. Só que a gente precisa também entender a história da família, a história dessa mãe. Que eu já presenciei, tipo assim, a mãe pegava e falava: nasceu assim? Deixa fazer o quê? Gente, que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa. Mas eu entendo também que isso é um mecanismo de defesa para ela não sofrer. Então, essas pessoas que, tipo, não aceita por preconceito ou larga a mão, é porque, assim, gente, imagine o quanto que não também, para esse tipo de ação, tá? Não estou falando para todos, para esse tipo de pai e mãe que negligencia, tá? Pode ser sofrido. Porque algumas vezes não, né? Existe um negócio que chama mecanismo de projeção na psicologia. E algumas vezes o pai e a mãe quer que o filho seja a imagem ou que a imagem do pai e da mãe, ou que o filho salve a família, né? Acontece muito disso. A gente vê muito esse conflito com adolescente no ensino médio. Mas e aí imagina o quanto que essa mãe que não foi preparada para lidar com isso. Imagine o sofrimento. Imagine que ela possa se culpar, tá? Obrigado, Camila. Que ela pode se culpar também. Então, gente, dá raiva. Gente, é óbvio que dá raiva quando a gente faz isso. Só que a gente tem que entender o quê? Que temos pessoas em sofrimento. E sofrimento não se combate, não é assim, faz o que você quer. Não é negligenciar. Mas eu quero dizer assim, é um acolhimento desse pai, dessa mãe. É um trabalho constante. E é aí que a gente entra na questão que nós temos que ter parcerias de psicólogos, parcerias de psicopedagogos na escola. Porque, gente, o pedagogo, a especialidade dele é a questão da didática. É o ensinar. Tudo bem que a gente tem, né, cursos de especialização, psicologia, tal, só que não é de forma aprofundada. Tem questões que só o psicólogo vai saber tratar, ok? Então, gente, então assim, vamos tentar acolher os pais. Vamos tentar fazer uma orientação. E não diz, eu sei que é difícil falar isso, mas não desista. Aqueles que mais nos dão coisa negativa, vamos falar assim, é o que mais precisa do nosso trabalho. Isso é interessante a gente pensar assim. Para aquele que vem com muita raiva, com ódio, disseminando essas coisas, na verdade é o que mais precisa de acolhimento e mudar a visão. E aí tem que saber, não se combate isso com coisa, se combate isso com acolhimento, com conscientização. Tá? Aí deixa eu ver aqui em cima, gente. Quando os pais tentam lidar com a situação, bens materiais. Jéssica, eu fico assim, muito preocupado com isso, porque alguns pais, mães, ficam dando tanta coisa tecnológica só para criança, só para, tipo assim, é como se fosse um silenciador. Isso não é legal. Né? Eu parto do princípio assim, tem que deixar, quero dizer assim, orientar o uso de redes e celular. Não pode deixar a água correr, né? Mas assim, ok, orienta, põe limite e tal. Mas só que não usa isso para a criança não te dar problema, né? Aí, né? Eu acho que não é bem por aí. Mas a gente sabe que hoje em dia não é fácil. A gente precisa, a gente para viver, a gente tem que buscar vários recursos. Eu também entendo, tá? E que para
para a gente finalizar aqui, a pergunta da Monique, existe alguma lei que obrigue mais diagnóstico de transtorno do que... Tá. Vou tomar um tiquinho de água. Monique, é o seguinte. A pessoa com TEA, ela é considerada público-alvo de educação especial, por ser uma pessoa considerada com deficiência. Ela tem direito ao atendimento educacional especializado, em contraturno, que pode ser na mesma escola, ou em instituições especializadas, por exemplo, na APAE. Tá? Quando a criança tem um indicativo para ser PAE, público-alvo de educação especial, ela tem que passar por uma questão de avaliação. Certo? O problema é que existe o imbróglio dessa questão de avaliação e diagnóstico. Existe lei federal que fala que não é obrigatório ter o diagnóstico fechado, né, para ir para o AEE. No estado de São Paulo, existem decretos que falam que é obrigatório. Não sei se mudou, até algum tempo atrás era assim, tá? O que acontece? Gente, se é obrigatório ou não, não é essa a questão. Quando uma criança vai para o AEE, gente, eu parto do princípio que tem que ter uma avaliação. Diagnóstico não precisa fechar, mas tem que ter avaliação, tá? Por que tem que ter avaliação? Gente, como que você vai fazer um plano de ensino individualizado sem saber qual é o impacto das funções cognitivas dessa criança? Não é? Então, você tem que ter uma avaliação. E no AEE, na lei da instituição do AEE, diz que a criança tem direito à avaliação. E o professor de AEE, ele pode solicitar isso. Ele pode entrar em contato com outras esferas sociais e solicitar isso. A questão é que aí a gente esbarra nas condições objetivas sociais. Para a gente conseguir marcar uma avaliação, conseguir um encaminhamento, não para aqueles que já estão fazendo, mas para um novo, algumas vezes demora tempo. E aí o que acontece? Vai-se um semestre, vai-se 2 embora. Né? Então, assim, gente, isso aqui é muito. Dá muito, como diz a afinada avó, dá muito pano para manga esse tipo de discussão. Tá? Mas, assim, gente, estou aberto a outras questões. O meu e-mail está aí, quem quiser perguntar. Eu tenho material, eu tenho livro, assim, eu venho trabalhando com isso há algum tempo, tá? Assim, considerando o nosso tempo, eu agradeço as perguntas, tá, pessoal? Isso é muito legal, essa participação, esse feedback, assim, deixa a gente um pouco mais confiante também, né? Porque a gente sabe que ficar falando assim para telinha é complicado, né? Mas agradeço. Tá? E até às vezes me encontro aí no São Luís, eu tô sempre por aí na psicologia. Tá certo, então, pessoal? Enfim, agora eu não sei como proceder, mas eu agradeço muito, tá? E é isso. Oi. Tadeu, Oi. tem uma aluna aqui perguntando se agora ela ficaria horas aqui perguntando. A Jussara está elogiando, né? Ela diz que ela é apaixonada por essa área. Tá? Muita gente aí, você está acompanhando aí o bate-papo, agradecendo. Mais alguém, gente, gostaria de fazer alguma pergunta? Fá, Danilo, Michele? Obrigado. Amanda também está agradecendo. Aí alguma coisa. Fá, Danilo, vocês estão nos ouvindo? Michele? Obrigado, gente. Parabéns, viu, Danilo? O pessoal gostou muito. É um tema
é inquietante, mas necessário, né? A inclusão ainda é algo há muita resistência na escola, né? Por parte de nós, professores mesmo, por falta de, muitas vezes, conhecimento, de apoio, de assistentes, né, que possa nos auxiliar. É um tema bem importante, se faz necessário. Muito bem falado, muito bem colocado. Queria falar alguma coisa? Concordo. Quero agradecer também o Tadeu. Um tema extremamente pertinente, importante para dialogar, para conhecer, para aprofundar, né? Para entender melhor. E principalmente eu estou no chão da escola também, trabalho, atuo no ensino fundamental. E até queria que o Tadeu, se ele puder comentar um pouco a respeito. Ao longo dos anos eu percebo que cada vez mais, né, nós falamos aí de diagnóstico, né, de inclusão, de receber os alunos com autismo nas escolas, e cada ano que passa nós estamos recebendo, né, os diagnósticos, até assim com relação aos últimos anos, eu percebo assim um aumento de crianças com o diagnóstico de autismo nas escolas, né? Na escola que eu trabalho, assim, praticamente em todas as salas nós temos alunos que estão no processo de investigação, que estão sendo acompanhados, né? Que essa investigação está acontecendo, né? Que tem uma possibilidade, ou de alunos com diagnóstico fechados, né? E como você disse, são experiências diferentes, são alunos com condições diferentes, mas eu tenho visto esse aumento ao longo né, principalmente agora voltando da pandemia, a gente percebe assim que muitos diagnósticos muitos alunos estão passando por esse processo, pelo menos nas escolas isso tem aumentado bastante. Sim. Apenas uma coisa, assim, eu trabalho também com a questão da inclusão da pessoa com autismo no ensino superior, tá? E assim, gente, isso é fato que a professora Fabiana está falando. Eu estou procurando o dado aqui que eu estava falando. Hoje em dia, deixa eu só falar, porque corrobora o que ela está pontuando. Só um minutinho aqui. Pera. Para não passar o dado errado. Ó. Tá aqui. Por exemplo, pessoal, aqui, segundo os dados do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa, o INEP, né? Em 2012, no ensino superior, a gente tinha 186 matrículas de pessoas com TEA. No ano de 2019, de 2012 para 2019, passou para 2010. 2010 matrículas das pessoas com transtorno do espectro autista nas universidades, segundo, né, o censo da educação superior. E aí a gente para e pergunta, né, o porquê? Eu acho que foi mais ou menos, né, o que pode ser esse boom? Acho que foi mais ou menos isso, não foi, professora? Foi isso mesmo. Né, o que você entende que mostra agora esse número, né? Esse dado que aumenta, no caso, esses números que aumentam com relação aos anos anteriores? Assim, temos várias hipóteses, tá? Eu vou começar pela hipótese assim, mais simples, tá? Que antigamente a gente não tinha meios efetivos de fazer a avaliação dessas pessoas. E muitas das vezes ela passava como ou com deficiência intelectual, ou com TDAH, ou se não com esquizofrenia. A gente não tinha esse conhecimento. Pessoal, falar em TEA aqui para nós no Brasil é algo recente. É algo que eu quero dizer assim, a gente sabe que tem na escola, só que vamos pensar assim, entender o como é algo, quando eu falo recente, é 20, 30 anos. Mas isso é pouco, se a gente falar em questão educacional, né? Então,
eu acho que tem uma questão de avaliação diagnóstico, né? De entender, porque o que acontece? Gente, eu vou falar assim no senso comum, eu odeio falar essa palavra, tá? Mas assim, muitas das vezes acontece, tem uma pessoa com TEA na sala de aula, algum professor que não sabe falar, ai, ele é meio louco. Dá esse nome, né? E que é um nome horroroso, que, gente, a gente não chama ninguém desse nome, pelo amor de Deus, tá? Mas eu quero dizer que tem isso. E aí o que acontece? Deixa-se, põe no fundo da sala para não dar problema, né? Coloca. Então nós temos aí uma questão de diagnóstico, tá? Que eu acho que pode ser. E também pesquisas e por aí vai. A minha outra a minha outra ideia agora é a minha reflexão de professor, não é baseada em artigo, é agora no meu pensamento, tá? Eu acredito que hoje em dia a nossa vida tá meio complicado, tá? O que eu quero dizer com isso? Nós temos N fatores biológicos, eu quero dizer assim, nós temos vários fatores químicos, tá? Que existem aí, que a gente está convivendo com tudo, que isso tem um certo impacto na formação do feto. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a forma como a nossa sociedade está estruturada, vamos dizer assim, a formação da subjetividade humana, tá? O ser humano, hoje em dia, se a gente for prestar atenção, a forma como o nosso emocional está sendo desenvolvido não está legal. Eu estou falando por mim, por isso que eu estou falando. É uma reflexão minha, não estou falando autor nenhum. Não está legal o nosso desenvolvimento emocional. Eu fico imaginando esse contexto de raiva, de ódio que a gente fica vivendo, de violência, o quanto que isso não afeta uma mãe que está gestando uma criança. E aí, porque, gente, as emoções, elas têm a capacidade de produzir reações químicas. Então, vamos pensar o que a mãe sente, o que passa né, ao longo dos meses aí da gestação. Isso vai afetar a formação neurológica da criança. Então, assim, associado ao que está acontecendo fora e associado à questão emocional, esse contexto de competição, esse contexto violento que a gente vive, isso favorece uma formação neurológica que pode se associar ao TEA. Não necessariamente pode ser, mas pode ter traços. Porque, gente, fazer diagnóstico fechado de TEA é muito difícil. Não se faz diagnóstico fechado em estalar de dedo. Você precisa aplicar um monte de escala, você precisa fazer observação, você precisa aplicar anamnese com a mãe, com tudo. Porque é muito difícil, porque aí tem que fazer o diagnóstico diferencial. Será que é TEA ou será que é TDAH? Será que é TEA ou será que é transtorno, será que é esquizofrenia? Que são parecidos. Então, assim, essas são algumas reflexões que eu faço, Fabiana, sobre essa questão, né? Assim, mas aí esse segundo ponto foi a minha perspectiva, né? Entendi. Ô, Tadeu, eu vi algumas pesquisas que falam também da alimentação. Você estudou alguma coisa a respeito? Que associa como uma, né? Na verdade, como foi bem o que você falou, né? Pelo menos o que eu vi. Não tem uma definição exata, mas uma indicação de que como nós nos alimentamos hoje nessa sociedade moderna, nesse mundo moderno, isso pode ter uma indicação também, uma relação. Sim, É isso? sim. É isso. Como que eu falei, por exemplo, essa tecnologia, gente, a gente tem um monte de. Vou falar, gente, não é da minha área, tá? Mas assim, tem um monte de químico. A gente está lidando com um monte de químico, com um monte de questões que nos afetam o nosso corpo. A gente toma N coisas, remédios e por aí vai. E a alimentação entra, né? Que pode afetar. Então, é todo um conjunto. Alimentação é uma coisa. Gente, para a mãe que está com o bebê na barriga, gente, como que é importante a mãe fazer um acompanhamento de a dieta, vamos dizer assim, comer certo, comer direito, né? Tem que ter esse apoio de nutricionista, porque não é brincadeira, né? Obrigada, Tadeu.
Lu, acho que nós podemos finalizar, então. Muitos elogios, né? Muitos. Agradecimentos pela noite de hoje. Uma noite muito produtiva, de reflexão, de aprendizado. Muito obrigada, Tadeu. Eu que agradeço pelo convite, gente. Fá, a professora Michele selecionou alguns vídeos e, Mi, o que você acha de eu pôr o último vídeo? Você tem preferência? Michele? Pode colocá-lo. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? I see skies blue, clouds white, bright blessed days and the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Fá, tem um pequenininho que ela mandou que eu acho pertinente, como nós temos um pouquinho de tempo. O primeiro, estava olhando aqui, também vale a pena a gente compartilhar com os nossos alunos. Peraí só um minutinho que não. Ele é pequenininho.
Somos todos diferentes. E isso é maravilhoso. Algumas diferenças são fáceis de se ver. Altura, estilo do cabelo, cor dos olhos e por aí afora. Outras diferenças não conseguem se ver. As nossas comidas favoritas, medos ou habilidades. Curiosamente, a forma como vemos o mundo também é diferente. Por exemplo, o que você vê neste desenho? A maioria das pessoas vê um pato, mas alguns de vocês talvez tenha visto um coelho. O que quer que tenha visto, você está correto. Isso é só uma ilusão do desenho para te mostrar que todos os cérebros funcionam de maneira diferente. O cérebro é o computador do seu corpo. Controla e trabalha de forma diferente em cada um de nós. Como se aprende. Por isso é que todos somos bons em coisas diferentes. Como se sente, porque todos nós sentimos emoções diferentes. E como você se comunica. Por vezes, o cérebro está conectado de uma forma que afeta os sentidos, como entendemos as situações e como interagimos. Isto é designado como autismo. Muitas pessoas têm autismo, por isso é provável que você conheça alguém que seja autista. E por esta razão, será muito útil saber um pouquinho sobre o autismo. As conexões especiais por dentro de um cérebro autista, por vezes, fazem a pessoa ser muito boa em tarefas que nós achamos muito difíceis, como, por exemplo, a matemática, a pintura, a música. Mas também pode acontecer o contrário, e atividades que consideramos muito fáceis são incrivelmente difíceis para aprender, como, por exemplo, fazer amigos. Os sentidos constantemente enviam informações para o cérebro sobre o ambiente que nos rodeia e sobre as outras pessoas. No entanto, enquanto os sentidos da pessoa e o cérebro não comunicarem bem, o cérebro pode ficar sobrecarregado e confuso, afetando como essas pessoas veem o mundo. Se imagine descendo a rua. Assim é como um cérebro autista poderá experienciar o mesmo passeio. Assustador. Infelizmente, em muitos dos casos, a pessoa não pode dizer em voz alta o que sente. Portanto, mesmo com aquele caos todo a girar na cabeça deles, eles parecem estar bem exteriormente e impossibilitados em pedir ajuda. Todos desenvolvemos comportamentos que nos ajudam a sentir mais calmos em situações desconfortáveis. Talvez olhemos para longe, nos coçamos, roemos unhas, ficamos nervosos, mordemos lábios e por aí vai. Igualmente, pessoas autistas desenvolvem comportamentos que os ajudam a sobreviver com estes momentos intensos. Estes gestos parecem pouco comuns, mas é só a forma própria que eles encontraram para se sentirem calmos. Quando acontece, mostra que eles estão passando por um momento difícil. E a melhor coisa a fazer é não tornar o momento mais difícil ainda nos chateando, ignorando-os ou fazer piada deles. Lembre-se que só porque um PlayStation não consegue ler os jogos de um Xbox, não significa que está estragado. As pessoas autistas precisam de amigos que estejam dispostos a dar tempo para os conhecerem. Com boa comunicação e muita paciência, todos ficariam bem melhor. Pessoas com autismo não estão doentes ou estragadas. Elas simplesmente têm uma visão única do mundo. E com um pouquinho de apoio dos seus amigos, talvez se sintam capazes de compartilhar a sua visão. Autismo pode fazer coisas fantásticas acontecerem. Já passa, Excelente, deixa eu só né? interromper isso. E Lindo, né, gente? aborda, né, e resume os pontos que o Tadeu abordou ao longo da noite. Muito bom. Verdade. Deixa eu passar só o link aqui. Segue o link, tá? Bom, gente, podemos encerrar, né, Fá? Podemos. Mais uma semana aí, fechamos.
Queria agradecer ao professor Tadeu. Professor, muito obrigada. Te encontrei lá pelos corredores da faculdade e fui te pedindo ali de uma forma bem assim, meio que por favor aceite o nosso convite. Você prontamente também aceitou. Olha, muito obrigado. Somos colegas aqui no COC. Muito obrigada de coração. Que seja sua participação a sua primeira e de muitas outras semanas que o curso venha promover, tá? Muito obrigado, muito de coração. Foi muito importante o tema discutido nessa noite, né? Eu que agradeço aí pelo convite, eu aceitei sim, porque é um tema que eu gosto, então assim, né, então estamos lá, somos colegas, então assim, aí que estou à disposição aí, tá, pode contar, eu acho que psicologia e educação tem que ser parceiras e tem que estar sempre juntos, né, então acho que é bem por aí, eu agradeço aí pela confiança e estamos aí, tá bom? Muito obrigado, beijos, abraços para todos vocês. Muito obrigado mesmo, Fá. Gratidão também, muito obrigada, boa noite, a gente se encontra e eu penso como você falou, a psicologia e a educação podem caminhar juntas, nós somos parceiros mesmo. Pessoal, obrigada pela participação, Obrigado, essa semana foi uma gente. semana incrível, maravilhosa, né, Lu? Todos Sim, muitos com certeza. participando e envolvidos, foi excelente. O Fá, a gente depois poderia comentar, né, com o pessoal que teve dificuldade, né, devido a uma conectividade baixa, problemas na conexão, não conseguiram acessar, né? A gente poderia depois avisar que vai estar disponível no YouTube para que eles possam assistir depois. Sim, depois a gente reforça nos grupos também, que alguns já saíram, né? Isso. Então tá Então é joia. isso. Muito Então, obrigada, gente, boa noite, bom tô saindo. descanso. Boa Boa noite, noite. gente. Boa Tchau, Bom tchau. final noite, de obrigada. semana. Obrigado. Tchau, tchau. Pode interromper, né, Fá? Boa Aí, noite.